Fé opera junto com a graça. Fala graça, salvação e fé. Está entendendo o processo da fé, irmãos? Eu quero explicar sobre fé. Amém? Porque nós precisamos de fé para esse ano. 2012 está nascendo, está pequenininho ainda. Você não fez besteira ainda, glória a Deus. Você não errou ainda, amém? E não pode errar. Então você precisa ter muita fé. E a gente fala muito sobre fé. Mas existe tanto conceito errado sobre fé, que só na igreja você vai ouvir o que é fé. Porque tem muita gente falando que tem fé, mas é fé demais. Fé demais. Não é fé mesmo, fé verdadeira. É igual falar sobre amor, é igual falar sobre fé. Quase que você toda hora tem que falar fé verdadeira, amor verdadeiro, porque já existe tanto falso. E dentro da cabeça dos crentes existe conceito de fé falsa. Existe conceito de amor falso. As pessoas falam de fé, mas não tem fé coisa nenhuma. É blá blá blá. Fala muito. Só os corintianos sabem o que fiz agora. Aliás, até a mídia agora do Corinthians fala muito, a camiseta fala muito, né? O Tite lá, o técnico do Corinthians, é isso mesmo, fala muito mais na fé. Não sei se eu quis referir ao Corinthians, tudo bem. Amém. Vamos continuar. Então, irmãos, a pessoa pode perder a fé? Esse é o questionamento agora nessa aplicação da introdução. Você pode perder a fé? Você pode perder o interesse de conhecer a Deus? Ei! Você continua querendo conhecer a Deus? Você continua querendo ter experiências com Deus? Experiências de fé? Alguém pode deixar de amar a Deus? Lógico que pode. As pessoas deixam de se amar ou não? Estou falando alguma besteira? Me ajuda a gente. Me ajuda aí, gente. As pessoas não deixam de amar. As pessoas não deixam de confiar. Então deixam de amar a Deus, deixam de confiar a Deus, em Deus, deixam de ter interesse pelas coisas de Deus, sim ou não? Sim, eu quero que vocês reagem. Eu quero ver se vocês estão entendendo, eu quero sentir que vocês estão entendendo. Para a gente ter um diálogo aqui, não é monólogo, pregação não é monólogo, pregação é diálogo, é conversa. Tem o emissor e tem o receptor. Tem receptor aqui ou não? Amém? Vocês estão recebendo a mensagem de Deus? Então, eu quero falar sobre fé para a gente entrar realmente em 2012 cheio de fé, mas uma fé verdadeira, uma fé com base, com fundamento, uma fé na palavra de Deus. Não é fé na fé, fé oca, fé murcha, fé boba, fé doida, que não tem fé. Muitas vezes a pessoa está presunçosa, arrogante, soberba. Está até falando que ouviu Deus, não ouviu Deus coisa nenhuma, não tem nenhuma base para dizer ouvir Deus, não tem realmente. Mas diz que tem, acha que é no blá 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 que vai convencer Deus de que ela tem fé. Deus está vendo que ela não tem fé, ela está insistindo com Deus que tem fé. Então a gente fala muita besteira como essa. E para evitar esse mal, a pergunta é: as pessoas podem perder a fé? O crente pode perder a fé? O crente pode perder o amor a Deus? O crente pode perder o temor a Deus? Perder o temor à palavra de Deus? Pode. E é fácil perder. Está mais fácil do que você pensa. Então o crente pode perder a fé, sim. Ele tem que decidir continuar crendo, continuar esperando. Ele tem que continuar servindo a Deus, obedecendo a Deus. A questão de fé também é uma questão de obediência, de submissão à palavra de Deus, à direção de Deus. Porque, irmãos, é engraçado, as pessoas ficam falando que tem fé em Deus, mas não obedece a Deus. Como é que pode ter fé se não obedece? Qual é a prova da fé? É a obediência. Se não fica realmente nessa coisa de fé na energia, fé na força, fé no poder, como a corrente elétrica estivesse passando aqui, uma força insana, uma força irracional, e que a pessoa pega a força e opa, eu tenho a força, He-Man, She-Ra, tem a força. Já assisti desenho também. Mas a força que Deus vai dar, Ele vai dar quando você se submeter, quando você obedecer, quando você entender a vontade de Deus e fazer o que Deus está mandando. Aí Ele te dá força. A força está condicionada. A fé é uma fé condicionada, irmãos. As pessoas estão falando que tem fé, mas não tem fé coisa nenhuma, porque não está submisso à direção de Deus, gente. Aqui Paulo diz que a fé vem pela palavra
palavra, mas a pessoa não tem a palavra de Deus. Se não tem a palavra, não tem a fé. Porque qual é a base da fé? Qual é o fundamento da fé? Qual é, irmãos? A base da fé, o fundamento, é o sentimento. Ah, pastor, eu sinto no meu coração, eu me arrepiei todinho. A fé está aqui, tem fé. A fé é um sentimento, irmãos? Não pode. A fé é uma confiança no coração, no espírito. Dá para julgar? É difícil julgar. Não devemos ficar julgando a fé dos outros, né? Até porque pode ser fé demais. Mas, entendeu o trocadilho? Fé demais. Mas, aí você vai fazer um julgamento, né? Pode feder também. Mas, a gente precisa saber discernir os sinais da verdadeira fé. Então as pessoas podem viver equivocadas, sim. Pode viver equivocada, pensando que tem fé, mas não tem fé coisa nenhuma. Se torna uma pessoa cega, apenas religiosa, mas está fora do caminho, desviou do caminho, está longe do caminho. Não existe mais a fé, não tem uma palavra de Deus, não tem uma direção de Deus, está em desobediência à palavra de Deus. Ela se sente salva, mas ela não está salva. Ela desviou da palavra, desviou da fé, desviou de Deus, morreu. Agora vocês entendem, né? A pessoa está morta, não sabe o defunto que está? O defunto não sabe que morreu. O defunto não sabe que morreu, sabia? Quem está no velório sabe que o defunto morreu, mas o próprio defunto às vezes não sabe que morreu. Fala para seu irmão, só para ele entender. Fala, a pessoa que não tem fé, ou a pessoa que perdeu a fé, já morreu, mas ela não sabe que morreu. Aprendi 2 princípios importantes sobre fé e vida eterna no seminário. Fé é o pleno conhecimento da verdade. Diga, fé é o pleno conhecimento da verdade. Agora, aqui, irmãos, é a verdade de Deus, não é a verdade do homem. É a verdade sobre a salvação. É o modo como Deus salva. É o que como Deus quer trabalhar, como Deus quer salvar. E nesse sentido, é uma revelação. Essa verdade tem que ser uma revelação do Espírito Santo. Revelação é um mistério que é desvendado. Então fé é um mistério desvendado. Fé é uma revelação de Deus. É um conhecimento que estava oculto, mas foi desvendado, foi revelado. Deus entregou para você de bandeja. É uma informação que Deus tinha e Ele te deu. Você não sabia? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus falou pela boca do profeta. Então são essas coisas que nós não sabemos e não podemos saber, a menos que Deus revele. Amém. Agora tem coisas que Deus não revela e o irmão fica querendo saber antes do tempo, antes da hora. Não é bom. É bom você orar, confiar em Deus, esperar a hora certa. Se você está servindo a Deus, está submisso à direção de Deus, à vontade de Deus, o mistério vai ser desvendado. A outra verdade, diga então, fé é o conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Porque a verdade é a verdade de Deus. A verdade dos homens é apenas a experiência dos homens. Aliás, para um é verdade, para outro é mentira. Existência de ET, por exemplo, de UFO, ET, né? Se falar para mim que é demônio, para mim é a mesma coisa. Quando tem gente que não, demônio é uma coisa, vive lá no centro da Terra, ET vive lá no outro planeta. Entendeu? Então, para muitas pessoas o que é uma verdade, para outra é mentira. As verdades dos homens, ou as mentiras dos homens, não significam nada. Nós estamos falando aqui das verdades divinas. A verdade verdadeira é aquilo que Jesus falava. Em verdade vos digo. Jesus não falava assim, até um termo, um ditado, uma forma de falar, de influência dos gregos, né, dos gregos romanos, que achavam que diante de toda a verdade que os homens dizem, existe a verdade verdadeira. Então quando Jesus dizia em verdade, ele estava dizendo, mas a verdade verdadeira, né? Que eu já falei que tem que redefinir fé, tem que redefinir amor e tem que redefinir também verdade, porque a verdade é a de Deus, não é a nossa.
Porque depois que nós saímos desse plano de vida, dessa vida, nós vamos ver o que é verdade. E muita gente vai ter muita decepção. Dizem que depois da morte o que vai ter mais é decepção. Porque as pessoas estão imaginando um céu e de repente não é daquele jeito. Né? E a pior surpresa é se ele não é escolhido para a salvação. Se ele não é separado para a salvação. Porque ele realmente não serviu a Deus. Não amou a Deus. Não cultuou a Deus de coração, e ele vai descobrir que ele também não era salvo. Aí é triste.